Para Max Weber, a política é um mundo de valores peculiar e não goza de isenções que as demais esferas usufruem, a neutralidade da ciência ou a obediência irresponsável da burocracia. O político não executa metas, o político toma as decisões. O político não analisa criticamente orientações de valor, o político produz juízo de valor. O político não discursa sobre a realidade, o político, ao falar, já atua sobre ela. Daí advém a conclusão de que, mais do que em qualquer mundo de valor, na política é fundamental que o indivíduo abrace conscientemente a ética da responsabilidade como um valor. O cientista e o funcionário público podem desempenhar vários papéis, os quais eles buscam, conforme a situação, integrar, mas toda vez que aderirem e lutarem por outros valores culturais que não os pressupostos que fundamentam a própria existência de suas respectivas esferas, a ciência e a burocracia estarão na interface com a política, atuando como sujeitos políticos. Isso pode gerar impasses insolúveis se tal distinções de valores não forem compreendidas. Enquanto esferas de valores separadas, política, ciência e burocracia fazem demandas distintas sobre os sujeitos que nelas se inserem, produzindo vocações específicas. Com essas reflexões, o Weber conclui ser a demanda específica da política justamente o desenvolvimento da capacidade de ponderar, de manter certo equilíbrio entre paixão e perspectiva, entre o desejável e o possível. O verdadeiro político de vocação seria, portanto, o político responsável. Aquele político capaz de sacrificar algumas de suas convicções, se assim o contexto exigir, mas que em determinado momento, no limite de seus princípios, pode vir a dizer: não posso fazer de outro modo, detenho-me aqui. Isso fala Weber em 1998, na página 122. Diante dessas reflexões, deputado, como se enquadra a construção do político brasileiro? Olha, bom, meu cordial abraço e obrigado pela deferência em ter me convidado para participar do seu programa. Eu, há alguns dias, fiz um pronunciamento na televisão Assembleia, estabelecendo que, assim como os franceses, os finlandeses, os suecos, herdaram dos seus antepassados a França de hoje, a Suécia de hoje, a Finlândia de hoje, a Inglaterra de hoje, nós, brasileiros, herdamos dos nossos antepassados o Brasil de hoje. E, ao herdar dos nossos antepassados, leia-se bem, dos nossos homens públicos. Nós herdamos o Brasil de hoje dos políticos de mandato, dos governadores, dos prefeitos, dos presidentes, dos juízes, desembargadores, de quem mandou no Brasil há algum tempo. Nós hoje somos herança deles. E bem diferente desses países que eu mencionei, nós temos um país extremamente desigual. É bem verdade que nós herdamos um Brasil como o quinto maior país em extensão de território, a quinta maior população do planeta e a oitava economia. Mas herdamos também um país desses políticos, desses homens que mandaram ao longo da nossa história, herdamos um Brasil que é um país extremamente desigual socialmente, com bolsões de pobreza, com muita desigualdade social, que é diferente de pobreza, e um Brasil muito corrupto, de políticos que pensaram muito pouco nas gerações e pensaram muito nas suas eleições. Daí nós temos esse Brasil cheio de contraste. E quando você lê os livros, e você agora fez um comentário extraordinário sobre o mundo, sobre a política, nós somos produto dos nossos representantes. Nada que acontece na sua vida, de quem está nos gravando, de quem está nos filmando, nada acontece que não tenha passado pelas casas políticas. Ou passa pela Câmara de Vereadores, ou passa pela Assembleia Legislativa, ou pelo Congresso Nacional. Porque a lei brasileira, a Carta Maior da República, diz claramente que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Portanto, e quem faz a lei? O homem público. O homem público. Então, esse Brasil, que nós fazemos parte desse país, desse imenso país, extraordinário país, ele nada mais é do que um produto da nossa classe política.
E, para ser bem verdade, tenho, por muitos desses nossos políticos, extremo desprezo, porque nos entregaram um país muito desigual como é o Brasil. Basta ver que nós somos a 8ª economia do planeta, nós somos a 2ª maior potência em PIB das Américas, perdemos apenas para os Estados Unidos, e somos mais ricos do que o Canadá. Olhe bem, o Brasil é mais rico do que o Canadá. E eu vendo, e fiz um pronunciamento também nesse sentido lá na Assembleia, o que se mata hoje, por dia, no Ceará, é o que se mata por ano numa cidade como Ottawa, ou como Toronto. Né? Se mata, o primeiro-ministro do Canadá em 2007, foi a público, no mês de outubro, pedir desculpas ao povo do Canadá pelo 7º homicídio do ano, mês de outubro. 7º homicídio do ano na capital do Canadá. Esse ano já morreram 43 aqui, se eu não me engano. Aqui no Ceará, nós estamos com uma média de finais de semana, 28, 30 assassinatos por final de semana. Ou seja, o que se mata no Canadá durante o ano todo, no Brasil se mata em 2 dias. É uma guerra aqui. Então é uma guerra, e aí esse país que vive em guerra plena, onde as pessoas são assassinadas como se tivessem numa selva pela sobrevivência, este é o Brasil que nós herdamos dos homens públicos eleitos pelo cidadão. Porque as pessoas têm que entender, professor Jonas, que o homem público que detém mandato, ele tem a sua carteira de trabalho assinada pelo eleitor. E o eleitor tem que ter consciência disso. Ele, eleitor, é quem assina a carteira, revalida ou não a cada 4 anos, portanto, ele, assinando a carteira e pagando o nosso salário, ele é o patrão. E outra ele coisa, deve exigir do seu empregado, o homem público, posições, posturas, firmeza, para que a vida desses que nos pagam seja uma vida melhor. E o que nós estamos enfrentando, pelo menos no estado do Ceará, é uma atualidade de muita pobreza ainda. O estado do Ceará tem 47% de pobres, 37% na linha de miséria, e nós temos um estado extremamente desigual. O mapa da pobreza agora estabelece que Fortaleza é a 3ª pior cidade do Brasil em desigualdade social e está entre as 20 do mundo. Portanto, uma cidade inóspita, né? Cidade agradável, mar, pontos turísticos, clima agradável, apesar de estar muito quente, mas Fortaleza está entre as 20 piores cidades do mundo no que diz respeito à desigualdade social, que é, professor Júnior, diferente de pobreza. Você pode ter pobreza com igualdade social, ou seja, uma pobreza digna, onde você tem, dentro da pobreza, você tem escola funcionando bem, você tem postos lhe atendendo, você tem hospitais tendo reserva de vagas, você tem água potável, você tem esgotamento sanitário. Esta é a pobreza digna, que você, mesmo pobre, tem os serviços. Pobreza com desigualdade social é quando você vive sem dinheiro, é pobre, e vive sem políticas públicas para atender a sua demanda. Ou seja, é um estado trágico para quem vive nessas condições.